Oi, tudo bem, querida? Tudo bom, obrigada pelo convite. É uma honra poder estrear contigo. Vamos aprender juntas aqui a fazer a live. E quero deixar todo mundo muito à vontade para fazer perguntas que tiver, né? E é sempre bom ter espaço para falar de consumo e produtividade, porque nem sempre as pessoas relacionam as duas, né? Mas são formas de comportamento. Pessoal, sejam muito bem-vindos, com grande honra. Eu estou aqui, convidei a minha amiga, a doutora Gisele Blankenstein, né, Gisele? E para quem não me conhece, eu sou professora, orientadora, pesquisadora, consultora na área de sustentabilidade, ESG, que é ambiental, social e governança, e, além disso, economia circular. E, assim, hoje é a nossa primeira live no Instagram, pelo menos, e então, assim, a gente está testando. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que vai ter pessoas que são meus amigos e amigos dela. É para isso mesmo que a gente está aqui, para passar um pouquinho do que a Gisele conhece, que eu achei muito interessante, tá? Como é que o tema da live de hoje é consumo e produtividade, como a Gisele falou, né? Como é que eu conheci a Gisele? Através de uma amiga, a Lu. Ela fez engenharia química na URGS e sabia que eu postava assuntos de sustentabilidade nas minhas redes sociais. E como ela conhecia a Gisele, a gente acabou se conectando. É isso, né, Gisele? Eu conheço a Lu do colégio. Olha só, e eu conheci da engenharia química da URGS. Veja como é. É que a gente é gaúcha, né, Gisele? Sim, e a Lu estava nessa fase de falar de empreendedorismo, de sair do setor público para abrir a empresa dela na parte de perfumaria. Eu falei, nossa, a gente saiu algumas vezes aqui em São Paulo para mostrar para ela o ecossistema, porque tem uma grande diferença, né? Quando a gente trabalha como autônomo, quando se abre o próprio negócio, é uma visão de mundo completamente diferente de CLT e completamente diferente de funcionário público, né? São rotinas diferentes e se você não vive o dia a dia ali, acho que dá muito mais para fantasia do que para a realidade mesmo. Né? E isso tem um pouco a ver do se sentir produtivo, de gostar do que faz e de estar no dia a dia de acordo com as suas atividades. Perfeito. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Agora eu vou começar aqui. Dentro da proposta de viver de uma forma mais sustentável, a Gisele traz uma proposta de olhar para si antes de olhar para o mercado. E isso combinado com o direito, que ela é a formação dela, né? Ela tem uma técnica recente criada no Brasil que me chamou muito a atenção, chamada análise corporal. Como isso, existem contratos que são mais sustentáveis para nós. Então, vou começar assim, já fazendo as minhas perguntas. Gisele, você quer comentar um pouquinho sobre isso já? Sim, obrigada pela oportunidade. Na verdade, o que eu gosto sempre de chamar a atenção é que, dependendo primeiro, como é que faz essa análise corporal, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção que não tem nada a ver com aquele livro que o pessoal conhece, que é O Corpo Fala. Eu não estou olhando para ti e analisando para ver se você está gostando ou não está gostando. São 6, é uma interpretação com fundamento biológico. São 6 áreas do corpo que não mudam o formato, mesmo que a gente envelheça, engorde ou emagreça, e que me dão, eu vou falar mais um pouco sobre isso mais para frente, mas isso me diz qual a rotina melhor para a pessoa. Então, muitas vezes, e o que eu chamo muito atenção para
para as pessoas é: pense a CLT, pense o concurso público também como um modelo de negócio na sua vida. Porque às vezes o pessoal acha assim: ah, não, eu vou empreender porque agora não vou ter mais chefe. Calma, vamos ver exatamente o que está te incomodando no dia a dia, está te deixando sem paciência para aquela estrutura de trabalho, para ver se é realmente esse o problema. Se o problema é lidar com uma autoridade ou se de repente a sua rotina, e aí a rotina de vida profissional e rotina de vida pessoal, se isso está te exigindo de uma maneira que está te deixando sem paciência, o que você perdeu o prazer de fazer o que você fazia antes. Porque muitas vezes não é que saturou, é que a rotina, dia após dia, te exigindo além das suas capacidades naturais ou exigindo menos do que você pode dar, isso é que acaba atrapalhando e fazendo com que a pessoa não se sinta produtiva no dia a dia. E aí procure uma outra atividade. Porque ou você procura um outro trabalho porque você não está satisfeito com a sua produtividade, ou você procura porque você não está tendo o poder aquisitivo para consumir o que você quer. Né? Geralmente são esses dois parâmetros que fazem com que você queira assumir uma nova posição ou que você queira trabalhar de uma outra forma. Então, dentro desse princípio, existe uma base comum que é as limitações que todos nós temos para a gente conhecer e não querer fazer muito além do que a gente pode. E, por outro lado, entender que se a gente tem um dom, se nós temos alguma coisa que nós sabemos fazer bem feito, aceitar uma rotina em que nós não exercemos isso que nós fazemos muito bem, isso também nos atrapalha. Então, é dentro dessa perspectiva que na análise corporal todas as atividades são categorizadas em 5 grandes grupos. Que aí disso eu consigo falar a melhor rotina para a pessoa e pensar aí a melhor maneira de ela ganhar dinheiro, de ela trabalhar. Até quero fazer um parênteses aqui. Eu trabalhei já como pesquisadora, depois eu fui funcionária seletista, hoje eu trabalho como autônoma. E assim, a gente acaba, todas as etapas, elas tinham custos e benefícios diferentes, rotinas totalmente diferentes. E eu achei muito interessante você falar sobre isso. Porque assim, até o concursado ele tem uma rotina diferente, ele tem obrigações de horário, o autônomo já é mais livre, e isso tem muito a ver realmente com tudo que você falou agora, né? Porque assim, o autônomo ele tem que por exemplo, eu que sou, como nós somos, né, orientadoras de trabalhos de conclusão de curso do PSED. Às vezes, existe uma demanda uma demanda maior para a gente ajudar nossos alunos na orientação, que é próximo aos prazos de entrega. E, assim, quanto maior o número de trabalhos que a gente tem para analisar, a gente tem que realmente se organizar, né? Porque eu gosto de analisar um trabalho, mas eu tenho uma cota diária para analisar esses trabalhos. Você concorda, Gisele? Porque senão, se eu analisar 3 trabalhos, se for 3 trabalhos de 30 folhas num dia, é certo que não vai ficar bom a minha análise. Tanto que eu explico isso para os meus alunos. Não deixem tudo para a última hora. Eu coloco prazos, na verdade, diferenciados para aqueles prazos intermediários, a entrega final, justamente para que não ocorra o acúmulo e eu consiga fazer um bom trabalho como orientadora, né? Então, exato. E aí você pode pensar essa questão das 30 páginas como um tempo que você vai ficar introspectiva lendo. Que é isso que eu vou olhar, entendeu? Porque se você, no restante do dia, você também precisou, por conta das suas outras atividades, ficar de uma forma introspectiva lendo, a tua
capacidade de concentração vai estar menor depois para ler os trabalhos. Ou se você começar o dia lendo os trabalhos e depois o restante do dia você tiver que ficar lendo ou escrevendo e não estiver interagindo com pessoas, vai ser mais difícil, vai te exigir mais fisicamente para você dar conta. Então, a gente usa muito duas expressões na análise corporal, que é um período de palco, que é quando a gente está se mostrando, está conversando, está lidando com as pessoas, e um período de caverna, que é esse lado mais introspectivo. Não tem gente que trabalha, às vezes, ouvindo música, que quer se isolar completamente do restante, aquilo ali é um período de caverna. Porque cada pessoa tem um período, um percentual do dia que precisa ficar na caverna e que precisa ficar no palco. Então, se você se coloca à disposição para ler 3 trabalhos, dependente do, sei lá, umas 3 horas, vamos fazer assim, que você vai ficar de caverna e você sabe que você precisa de mais tempo de palco, que você tem que equilibrar o período de palco com o de caverna, não vale a pena ler talvez os 3 na sequência. Lê um, sai para o supermercado, vai dar uma volta na quadra, conversa com alguém, faz uma reunião, volta, lê outro. A gente aprende a fazer, não, tira da frente e depois passa para outra atividade, né? E o que a análise corporal muitas vezes faz é, olha, se você ficar muito tempo exigindo o mesmo estímulo da tua cabeça, da tua mente, vai chegar uma hora que apita, como se fosse assim, não, peraí, ela tem 5 grupos de atividades que ela sabe usar. Ela tem 5 grupos de atividades que ela precisa usar todo dia, porque isso já garantiu a sobrevivência dela. Então, nesse sentido, se você de repente está muito introspectiva e você não usou quase nada de algum dos grupos, você vai perder paciência, você vai ficar irritada, dependendo do que está faltando. Por quê? Porque é uma maneira biológica do teu corpo exigir que você use aquele grupo que você não usou. Excelente. Você pode nos explicar um pouquinho melhor sobre os 5 grupos? Até o pessoal que está assistindo a live, se quiser fazer uma pergunta, mas se puder esclarecer isso, acho que seria importante, né? Tá, vou aproveitar que já tem mais gente assistindo. Na verdade, assim, a ideia é quando a gente nasce, nós temos todas as possibilidades na nossa frente. Como se a gente tivesse uma mata virgem para desbravar. Qualquer caminho que a gente vai gerar algum certo de desconforto, porque a gente não sabe o que vai encontrar na frente. Nós somos bebês. Só que à medida que a gente vai vivendo situações, o cérebro registra, opa, já sobreviveu agindo dessa forma. É como se abrisse um caminho nessa mata virgem. Quando você vai viver uma situação parecida, o que acontece? O cérebro não procura outra alternativa. Vai querer repetir o padrão. Já deu certo uma vez, vou fazer de novo. E aí, com isso, até os 7 anos, mais ou menos, nós já abrimos todos os clarões dentro dessa floresta. Que, pensando em sistema nervoso, tem uma bainha de gordura chamada bainha de mielina que vai sendo formada no decorrer da infância. E aí, quando a gente tem aquele estirão de crescimento, não tem sentido a gente ganhar um corpo que seja diferente das nossas experiências de infância. Uma criança que foi criada na frente de uma tela, ela vai ganhar um corpo de adulto que fica confortável na frente de uma tela, né? Se ela foi criada ou se as experiências de vida dela levaram ela para ter mais tempo de caverna, não adianta depois você querer que essa criança vá ser um orador, uma pessoa que se sinta feliz no palco. Nós temos as 5 atividades, mas existem algumas que nós nos sentimos mais apropriados, que é mais fácil, e outras que são mais difíceis. E aí, quais são as 5 situações, os 5 grupos que nós consideramos?
São 5 traumas, talvez seja uma palavra muito forte, mas são 5 desconfortos que nós temos até os 7 anos e que nos dão superpoderes, nos dão habilidades. São eles: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Toda criança até os 7 anos já sentiu esses 5. E aí pode ser com mais frequência um, com menos frequência outro. Por isso que tem esses percentuais que a gente calcula. Mas não é para ficar preocupado que a criança vai sofrer, porque faz parte da vida. E como é que funciona? E para que serve isso? A criança, quando ela sente a rejeição, ela aprende a ser criativa. Tá ruim aqui. A mais que vem para bem, né? Sempre foi. Vou criar o meu mundo de fantasia, né? Vou criar o meu mundo imaginário. Tá ruim aqui, não tô bem aqui, vou criar meu mundo de fantasia. Vou ser criativo. E aí, lá na frente, quando for adulto, já é uma ferramenta que a pessoa aprendeu. A criança que se sente abandonada, ela arranja estratégias para se conectar com os outros. Ela fica comunicativa, ela sabe chamar atenção. E ela gosta de pessoas à volta dela. Aquele é o conforto dela, porque quando tem pessoas à volta dela, ela não se sente abandonada. A criança que se sentiu manipulada, e esse manipulado é aquele assim, quando eu tenho os meus amigos, eu peço para a criança cantar uma musiquinha. Se eu não tenho os amigos, eu nem quero mais ouvir a musiquinha, sabe? Isso já... Que a criança é bonitinha, né? Você quer que mostre o que aprendeu no colégio, o que fez. Canta aqui pro tio, canta aqui pra tia. Mostra o desenho que você fez. E aí, quando não tem para mostrar para ninguém, você nem dá bola para a criança. Isso já foi comprovado que ela sente como manipulação. E aí, o que essa manipulação faz? Torna a pessoa uma boa negociadora. Olha aí, ó. É que a manipulação, se usada para o bem, né? Ela pode ajudar a gente a conquistar muitas coisas, né? Assim, é que a criança sente aquilo como uma coisa ruim. Como assim? Na hora de cantar, de ganhar aplauso para os outros, está tudo certo. Na hora que eu quero alguma coisa, você esquece que eu cantei quando você me pediu? Então vamos negociar isso aí melhor, entendeu? Então a criança acaba aprendendo isso de negociar. A humilhação faz com que a criança preste atenção nos detalhes. Quando você chama atenção, você não fez direito isso. Dependendo da forma como você chama atenção, a criança vai falar, opa, fiz errado. Então ela começa a ser mais observadora e a prestar atenção nos detalhes para não errar da próxima vez. E aí, precisa saber que se ela é detalhista, ela não vai ser tão rápida quanto quem faz de qualquer jeito só para entregar. Né? Então, se de repente você começa a se observar e você fala, puxa, todo mundo faz rápido e eu demoro mais tempo, que isso, eu tenho vários clientes que apareceram e falam assim, não, mas é que eu demoro para tomar uma decisão. Eu falei, não, mas vamos mudar isso? Não é que você demore, é que você presta mais atenção aos detalhes. Então, vamos ver qual é o teu apetite de risco. Porque se você tem um apetite de risco grande, você tem que aprender a não olhar os detalhes. Se você tem um apetite de risco baixo, então vamos usar esse olhar aos detalhes a seu favor e talvez empreendedorismo não seja para você. Ou você precise de um sócio que seja mais rápido e aí vocês vão combinar. Você vai cuidar dos detalhes, daquilo que for estratégico, que for mais importante, e o outro vai tocar a área comercial e vai tocar as outras áreas. Entendeu? Esse tipo de informação é que dá para perceber e a partir do formato do corpo. E por fim, o quinto problema que toda criança sente é o sentimento de traição, quando os acordos não são cumpridos. E o que faz a criança que sente a traição, acaba desenvolvendo? Ela fica mais competitiva. Ela fica com vontade de ganhar.
porque para não ser traída, ela quer estar sempre sendo melhor. Então, nós temos essas 5 situações dentro de nós. E o que faz de diferente? A análise corporal, ela foi uma startup aqui no Brasil, elas pegaram essa teoria, que é super antiga, e acharam uma maneira de medir. Então, eu consigo dizer quantas horas por dia você precisa estar competindo, quantas horas por dia você cuida dos detalhes, quantas horas por dia você tem que usar a sua imaginação. E é claro, tem atividades que você está usando mais de um grupo. E você conhecendo isso, você consegue ver qual é o modelo de negócio ou como que você fica mais produtivo com menos esforço. Perfeito, porque tudo isso porque assim, quando a gente quer ser uma pessoa produtiva, a gente consome coisas mesmo, né? E às vezes a gente compra coisas que a gente não vai usar, achando que isso vai melhorar a nossa produtividade, né? Agora, com essa análise corporal e sabendo assim, o que a gente tem mais habilidade, isso pode facilitar nossas decisões de consumo, não é isso, Gisele? Sim, até porque, por exemplo, se você pensar de novo nesses 5 grupos, o primeiro vai comprar, a parte que não quer ser rejeitada, de repente vai comprar por quê? Porque quer fazer parte do grupo, para não ser rejeitado. Grupo social, né? Se todo mundo tem, e eu não tenho, ou eu acho que vai ser legal ter, ou eu caí numa propaganda que eu acho que vai ser legal ter, eu nem olho para o meu orçamento, entendeu? Eu compro e depois eu descubro como é que eu vou pagar, porque o importante é eu não me sentir rejeitada. Se eu não cuido do que a gente chama de cuidar dos traços, se eu não faço um pouquinho de cada coisa todos os dias, eu acabo querendo compensar aquilo que eu não fiz. Então, algumas pessoas vão comprar pela fantasia de ter, outros vão comprar porque acham que se não tiverem aquilo não vão pertencer ao grupo, né? Querem pertencer ao grupo. Então, se o grupo, todo mundo usa cabelo de uma cor, eu tenho que usar o cabelo daquela cor. Senão eu não faço parte da tribo. E eu até vou procurar um grupo que tenha uma característica física para que eu me sinta pertencente. Né? Então, assim, é todo mundo que usa tal coisa, todo mundo que assiste determinada série. Isso é uma necessidade de fazer parte do grupo. O marketing usa muito isso em termos de comunidade, porque pela característica do brasileiro, essa necessidade de pertencer a grupos é muito grande aqui. Então, quando você fala assim, marketing de comunidade, queremos, vem fazer parte da comunidade, você dá apelido para os seus clientes, isso tudo é para fazer com que a pessoa queira fazer parte daquele grupo. E daqui um pouco está comprando e nem usa aquilo que está comprando, mas pelo menos tem acesso ali e sabe o que vai conversar. Né? Já o que manipula, que tem medo, pode perguntar. Não? Não, na verdade, eu sou uma pessoa, né, que trabalha com sustentabilidade e economia circular. E a gente sabe, né, que a gente consumir coisa que não vai usar é o maior desperdício que tem, né? E a gente acaba fazendo algumas compras que depois a gente percebe, poxa, mas isso não é tão útil para mim. Então, claro, o melhor é dar um novo destino, né? Ou doar, ou vender, porque, assim, os recursos do planeta são finitos, né? E a gente não usar o que a gente compra pode estragar até por não usar, né? Então, é importante esse aspecto que você falou. Mas pode continuar na sua linha de raciocínio. Não, agora eu dar um exemplo, porque você falou essa questão de comprar e não usar. O meu doutorado foi na parte de descarte de medicamentos, né? Então, sabe que a gente acaba lendo de tudo e mais um pouco na hora de fazer a pesquisa, até para ter novas ideias. E eu encontrei, na Inglaterra eles tem muita pesquisa nessa área de consumo de medicamento, porque lá eles também têm sistema de saúde público, né, e gratuito, então o governo investe muito em pesquisa para diminuir o gasto com medicamento. E eles perceberam
que algumas pessoas consideram status social ter acesso a determinados tratamentos. Então, com base nisso, eu fico pensando, né, quando eu trago para esses 5 características, a pessoa que está preocupada, que tem a dor da manipulação maior, que sabe negociar mais, ela precisa consumir porque isso faz com que ela se sinta mais importante. Ela é aquela pessoa que, de repente, ela compra um carro melhor, mesmo que ela não use mais, mas ela acha assim, não, eu com esse carro eu consigo oferecer uma carona, minha carona vai acabar aceitando, e aí eu ofereço agora a carona, mais para frente eu vou querer algo em troca. Entendeu? É o lado. Se eu, de repente, tiver um carro muito michuruca ou um carro muito popular, talvez as pessoas não queiram a carona comigo e aí eu não consigo negociar, ou vão achar que eu não estou no mesmo pé de igualdade na hora de negociar. Então, eu nem vou ter carro. Eu vou usar o Uber ou eu vou alugar de vez em quando, para não ter, porque na hora da negociação eu preciso sempre achar que eu estou entre os meus pares para não entrar na negociação perdendo. Entendeu? É um outro tipo de possibilidade de consumo. O que tem medo de ser humilhado, ele pode comprar para não ter uma repreensão do vendedor. De repente, nossa, se eu disser que não, o vendedor vai dizer que eu sou trouxa, que eu estou errado, né? Dependendo da abordagem ali, ou vão me xingar, ou vão reclamar que eu não estou ganhando a promoção, e vai acabar comprando só para não entrar numa confusão, para não ter algum tipo de problema. Que seria, no caso de pensar o consumo que não precisa, né? E por fim, o que tem medo de ser traído vai querer comprar novidade, não sabe se precisa, mas é novidade, ele quer chegar primeiro. Então ele vai lá e vai comprar, porque a novidade, a inovação, eu vou dizer, eu tenho, os outros não têm, eu cheguei primeiro, eu ganhei. Então são maneiras diferentes de compensar. Então o que acontece? Se a pessoa acha que não está no dia a dia performando como deveria ser, ela compensa comprando algo diferente ou algo... se 30... A Rose está perguntando. Se a necessidade do oral é de pertencer ao grupo. Desculpa, Dani, só estou respondendo aqui a Rose, que ela perguntou... Por favor. Se 30% de oral tem necessidade. Se você sabe que você tem 30% de oralidade... Se no dia a dia, 30% do seu tempo, você está pertencendo ao grupo, você está entre pessoas, está conversando, interagindo com pessoas, você não vai ter necessidade de compensar comprando algo para pertencer ao grupo. Agora, se o teu grupo tá todo mundo comprando e usando a mesma coisa, por exemplo, todo mundo usa o mesmo tipo de sapato, todo mundo usa o mesmo tipo de corte de cabelo, todo mundo viaja para o mesmo lugar, provavelmente você vai sentir uma pressão interna que você não faz ideia da onde vem para fazer as mesmas coisas que o grupo. E quanto menos tempo você tiver de conexão com as pessoas, mais forte vai ser a necessidade de ter esse tipo de comportamento. E quando não tem grupo nenhum, o oral costuma colocar na comida. Gera ansiedade, né? Quando você não... Eu imagino. Tá compensando. Se eu não consigo me conectar com as pessoas, eu vou me conectar com a comida. E isso também dá para ver pela análise corporal também, né? Essa reação, né? Sim, isso dá. Na verdade, o que acontece? Dá para fazer... quando eu faço a análise, eu vejo os percentuais e dá para explicar qualquer comportamento da pessoa. É que eu prefiro trazer... Como eu vou trabalho junto com o direito, eu prefiro trazer para essa parte da
do dia a dia mesmo do trabalho, porque se eu te soubesse o que eu sei hoje de análise corporal, eu não teria deixado chegar num nível que eu cheguei em 2009, quando eu pedi demissão de CLT por estar com burnout, e o meu final do doutorado também foi muito complicado. Hoje eu entendo por quê, mas na época eu não percebi, né? E nos dois casos, eu achava que eu estava fazendo atividades diferentes, mas eu fazia atividades diferentes do mesmo grupo, que é uma tendência que eu tenho. Então, por exemplo, eu não fazia nada que fosse criativo quando eu era CLT. E tem 10% do meu tempo eu tinha que estar criando. E era muito pouco. Aí eu achava que eu gostava de fazer reunião. Não era. É que a reunião era um único espaço que eu tinha de palco. E eu sou muito mais palco do que ser introspectivo. E direito você está lendo o tempo todo. É ler e escrever, ler e escrever. E para mim isso era normal. É algo que eu gosto de fazer. Só que ano após ano, fazendo sempre isso, chega uma hora que o corpo fala, não, para. Então, e aconteceu a mesma coisa no doutorado, né? Que você fica lendo, lendo, lendo e... Você falou algo muito importante, porque, assim, como eu sou professora de sustentabilidade e economia circular, eu também me preocupo com consumo e sustentabilidade, que para mim sustentabilidade vai muito mais além do que a sustentabilidade empresarial, tá? Que é assim, é o que eu dou aula, que meus alunos fazem TCC, mas na linha do ESG, né, da Agenda Ambiental, Social e Governança, no S tem critérios que para mim são sustentabilidade da própria pessoa, que é assim, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Se você não tem nenhuma dessas saúdes, se você não equilibra teu dia, mudando as atividades para ser mais produtiva até, e ter o seu tempo de descanso também, não tem, para mim, assim, não tem como ser produtiva se você não tiver bem com uma saúde mental, né? E assim, depois da pandemia, aumentou muito os problemas, né, até durante a pandemia, né, de saúde mental. E a gente mudou totalmente o mundo, né? A gente fala tá mais online, então tem outros, assim, cuidado de ficar muito tempo nas telas. Acho que tudo tem a ver com o que você está falando também, né, Gisele? E tem um exemplo que me ocorreu agora, você falando, só para que foi uma solução que eu até achei interessante, eu fiz a análise de uma pessoa, ela estava na dúvida se empreender, se não empreender, já estava de saco cheio do trabalho, e eu falei, olha, quem quer empreender já sabe com o que quer empreender. Se a pessoa está pensando, eu estou com vontade de trabalhar, de empreender e não tem certeza ainda no que, provavelmente o motivo é outro. Não tem como você achar que quer empreender e você não sabe com o que. Então, provavelmente tem alguma coisa na tua rotina de trabalho que está te levando para aquela outra alternativa. E nesse caso, o que aconteceu? Foi problema da pandemia. A pessoa gostava de trabalhar, serviço administrativo, trabalhava numa boa. Quando veio a pandemia, ela comprou um carro para ir voltar do trabalho, porque o trabalho era presencial. Só que, antes da pandemia, ela ia conversando com as pessoas no fretado, ela interagia com várias pessoas na equipe, e quando na pandemia, ela ia de carro, conversava com bem menos gente, porque não era todo mundo que estava indo para o escritório. Acabou a pandemia, continuou falando com menos gente e continuou usando o carro. Então, ela tinha, antes de trabalhar, ela tinha um período de conexão com pessoas, um período de palco, que ela perdeu. E aí, depois de uns meses em que ela ia sozinha, né, ia dirigindo, sozinha para o trabalho, já estava executando. Então, ela chegava no trabalho, ela já tinha usado parte da energia dela de execução, não tinha conversado com ninguém,
Quando chegava na metade do dia, elas não tinham dado conta de fazer tudo que ela precisava fazer, ela almoçava na mesa dela, não almoçava com as pessoas. Então, era uma oportunidade de palco que ela não tinha. Quando eu chegava em casa de noite, o que acontecia? Ela queria que o marido e os filhos dessem conta de tudo que ela não tinha tido de palco do dia. E eles não estavam afim, eles tinham a vida deles. E aí, como é que ela resolveu? Que eu achei super interessante. Ela comentou com uma amiga, uma conhecida dela, e elas resolveram que elas iam bater papo no carro até chegar ao trabalho. Então, ela deixava o celular no viva voz e ia dirigindo, conversando. Olha, resolveu esse problema, né? Amenizou, né? Amenizou, diminuiu bastante, e aí ela se comprometeu a sempre almoçar na companhia de alguém. Olha, que interessante. Que era uma coisa que antes ela não dava bola, e aí ela entendeu que o autocuidado dela fazia parte do autocuidado dela almoçar conversando com alguém. Então, se ela fosse, por exemplo, tomar um cafezinho, desse vontade de tomar cafezinho no meio da tarde ou no meio da manhã, não é que ela estava matando o trabalho, era porque ela já sabia, eu estou precisando conversar com alguém. Então, se ela não pode tomar o cafezinho porque ela vai se sentir culpada, ela vai pegar o telefone e vai fazer uma reunião com alguém, ou vai, em vez de mandar um e-mail, vai ligar para um colega para pedir uma informação, vai fazer alguma coisa nesse meio tempo, entendeu? Olha, e aí ela... Porque o problema dela não era empreender, não era que vontade de empreender, que ela estava de saco cheio do que ela estava fazendo. Claro, isso é muito importante, né? Você falou aspectos, assim, no meu ponto de vista, crucial na hora da gente escolher o que a gente vai ser da vida, né? Se a gente quer empreender. Por exemplo, eu sou empresária autônoma, né? Professor tem que ser assim, consultor também, pesquisador também. Então, e é bem como você falou, a nossa rotina é muito diferente de uma rotina de quem é seletista ou de quem entrou num concurso público. Eu, por exemplo, eu prefiro trabalhar às vezes um pouco em cada dia da semana, incluindo sábado, domingo, feriado, do que ficar 8 horas sentada trabalhando, que eu trabalho muito na frente do computador, né? Então, para mim, eu acho assim algo mortal ficar trabalhando muito tempo na frente do computador. Eu acho que eu perco a minha criatividade. Então, e eu preciso criar. A minha profissão exige criação, né? Criação de conteúdo. Eu estou sempre procurando coisas para fazer, até porque eu acho que o mundo de hoje a gente, para estudar ou para se atualizar, né? Então, eu gostei disso. Agora, Gisele, não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Mas eu estava pensando como a pessoa pode viver de uma forma mais sustentável, pensando no seu comportamento, no que produz e no que consome. Tá, eu acho que a primeira questão é ela se observar. Porque assim, eu estou falando dessa questão de percentuais, mas às vezes a pessoa não fez análise corporal, não sabe ainda. Então, ela se observar. Será que ela, quando chega em casa ou quando chega no trabalho, perde a paciência muito rápido? Será que perde o foco muito rápido? Aquilo que ela está planejando fazer, ela não consegue fazer? Isso é sinal de que não está, ou está fazendo a mais ou está fazendo a menos esses 5 grupos. Né? E se ela já percebeu que ela tem um comportamento de pegar e comprar o que não usa, comprar, às vezes tem gente que chega a comprar coisa que já tem, né? Eu tive uma professora que ela falava, nossa, eu comprei de novo essa camisa, eu não acreditei, cheguei em casa já tinha 2. Ela comprava tanto que ela ia no shopping, ai, que linda essa blusa, que linda essa blusa. Ela não usava, ia no shopping de novo e comprava de novo. Aí o que ela fazia? Queria vender para as alunas, porque ela tinha comprado
ela ia usar no máximo uma, né? Você consegue imaginar? Você vai no shopping, você gosta de uma roupa. Depois você pega, você vai e gosta de novo e não se lembra que comprou, sei lá, dias atrás. Aí você vai e comprou de novo. Aí ela levava, ai, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu nem comecei a pagar ainda, parcelei tudo. Ninguém quer comprar, vendo pela metade do preço. Eu fiquei olhando na época. Né, isso é claro que para mim já é um nível patológico, né, e análise corporal, a ideia, assim, se a pessoa tem algum trauma, alguma questão existencial, não é para isso. Isso é para ajudar no dia a dia, dentro de uma normalidade. Mas a gente consegue identificar. Então, o primeiro passo é se observar. O outro é se aceitar, porque nem tudo você vai conseguir. Se eu inventasse de eu ir de correr uma maratona, ia me exigir um esforço enorme, mesmo que eu tivesse que treinar, e é um treino que eu sei que eu não tenho grandes habilidades para fazer. Eu consigo treinar e ter persistência muito, né? Essa persistência é muito em outras áreas, não na área do esporte. Então, para mim, tudo certo. Eu simplesmente pegar e não participar. Agora, sem esses dois lados, se observar e entender que se tem limite, fica difícil levar uma vida sustentável. A partir do momento que perceber um padrão e esse padrão você não gosta, aí tem que analisar melhor. E o que eu costumo pedir para a pessoa é para ela me trazer a rotina dela. E quando traz rotina, um erro muito comum, a pessoa bota: fiquei em reunião. Só que a reunião com o cliente novo é diferente da reunião com o cliente que você já conhece, com a reunião com os colegas de trabalho, reunião com o chefe, reunião com algum prestador de serviço. São habilidades diferentes que você está utilizando. Então, se você passa o dia todo em reunião, mas conseguir intercalar essas diferentes reuniões em relação entre elas, a tendência é que você produza mais sem que você precise obrigatoriamente fazer, entendeu? Alguma coisa muito diferente. Você vai estar produzindo, mas são estímulos diferentes que você dá para você. Olha que interessante, Gisele. Meus amigos na live, obrigada, viu, pelo apoio e incentivo. Você está percebendo, Gisele? São pessoas que me ajudam muito, são pessoas incríveis, né? Obrigada aí. Até com o tempo eu quero fazer uma live com eles, porque são pessoas que eu admiro muito, como a Gisele, né? Eu acho que a gente, até é importante a gente falar sobre isso, Gisele. As pessoas são diferentes, cada pessoa tem esses 5 grupos de habilidades que você falou, que vieram de certos traumas da infância, que esses traumas, né, desenvolveram essas habilidades comportamentais que você vê pela análise corporal, e isso agora me remeteu a pensar como é importante uma equipe multidisciplinar, as pessoas terem características diferentes e complementares cada vez mais. Você concorda nisso? Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Eu uso um mantra, né? Sozinhos somos gota, juntos somos oceano. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Gisele? Sim, essa técnica ela começou de uma necessidade do RH de conseguir entender quais pessoas precisavam de treinamento para virarem líderes e quais pessoas já têm essas habilidades natas. E aí eles foram pesquisar e acharam essa teoria com base em explicação biológica e começaram, vamos achar uma maneira de medir isso. E aí foram 5.000 pessoas que eles analisaram para chegar num padrão. Eles contrataram atores e atrizes para o pessoal fazer com roupas diferentes, caracterizações diferentes, com roupa, sem roupa, até chegar em como que seria o checklist, né, para fazer a análise. Então,
é bem interessante, e quando vê na forma de produto, como eles embalaram a análise também, eu acho formidável. Mas dentro dessa questão de equipe multidisciplinar, seria interessante pessoas com formatos de corpo diferentes também. Olha, sim, porque a análise corporal mostra, né? É isso mesmo que você está querendo dizer, né? Com essa análise corporal, tu vê quais as habilidades que essa pessoa tem, os comportamentos dela, e o que ela é capaz de fazer, né? Para aumentar a sua produtividade. É isso, né, Gisele? Porque aí, se você é um grupo, aí você precisa de alguém que vá lá na frente conversar, apresentar pelo grupo, você bota alguém que se sente muito bem no palco. Por que você tem que exigir que o outro, que é introspectivo, que é super detalhista, que é excelente em ver os detalhes, tem que ir lá para o palco? Deixa eu sou mais desse grupo introspectivo, dos detalhes. Eu sou. Olha só, eu sou engenheira, né? Olha a Renata aqui, que é uma excelente fono, tá? Que eu recomendo também o trabalho dela, o doutor advogado Armando também, que é incrível nessa a advocacia afetiva, tá? São algumas mulheres que sofreram violência. A fono, a Renata, olha só o que ela escreveu. Usamos habilidades comunicativas diferentes com cliente novo e cliente existente. Foi o que você comentou, né, Gisele? É isso que acaba que o nosso papo está levando a isso mesmo, né? E uma outra questão que eu acho interessante é que nós também precisamos nos acostumar a valorizar características diferentes, né? Por exemplo, o que gosta de números, o que gosta de detalhes, vamos valorizar essa pessoa por fazer isso e não chamar atenção, porque você não vai tão bem lá quando faz a apresentação. Né? Da mesma forma como o outro que faz bem a apresentação, deixa que faça a apresentação, que faz bem feito, e que essa pessoa tenha segurança na hora de checar os números, de pedir ajuda para o outro, que é bom nos detalhes. É assim que a equipe se complementa. E agora você imagina quando você vai pensar na sua profissão, no seu dia a dia, e você não tem segurança para dizer, olha, o meu limite é esse. Eu tenho que virar uma máquina, eu tenho que performar tudo, tenho que fazer tudo. É aquela questão de trabalhar muito de segunda a sexta, quando chega sexta-feira, sextou, vou encher a cara, vou fazer a festa. Então, é um pico de... Faz muito, depois não faz nada e que acaba atrapalhando. Dentro do que você falou, o trabalhar um pouquinho todos os dias, mesmo que seja sábado ou domingo, para muita gente vai ser mais saudável do que trabalhar muito de segunda a sexta e sábado e domingo, tentar compensar o que não fez durante a semana. Essa é a facilidade do autônomo, né? Assim que... Pensar com consumo também, né? O sextou, o encher a cara, fazer todas as festas e todos os shows no final de semana para compensar uma semana corrida, é um consumo também que está compensando e não necessariamente vai estar ajudando a pessoa a se sentir melhor. A gente tem que reavaliar, né? Teve uma frase que eu ouvi que aquilo assim foi uma mudança de chave na minha vida. São as frases mais banais e mais óbvias, às vezes fazem que a gente mude a chave, né? Como ser uma pessoa mais saudável? Básico, como ter mais saúde? É ter hábitos saudáveis. Comendo junk food, né? Não fazendo exercício, dormindo mal, que mais? Coisas que a gente sabe que não faz bem. Não tem como ter saúde, né? Melhorar a nossa saúde fazendo esses hábitos, né? Então a gente tem, e é difícil mudar hábito. Assim, a gente tem que começar aos poucos e mudando a rotina. É claro que a gente parece que tem que ter no mínimo 21 dias, né? Para a gente incorporar uma rotina diferente. Não sei, assim.
Lá a gente não tem esse número na análise corporal. Existe a regra dos 21 dias, que foi encontrado nas pesquisas. Eu prefiro adotar os 44 dias, que são os da Cabala. Olha. Que são os 40 dias no deserto que Jesus ficou, mais 4 dias na matéria para consolidar. Eu acho mais lógico. Né? Eu acho que se a pessoa fica 44, tem mais chance de ela não mudar do que 21. Mas a ideia também que a gente tem que prestar muita atenção é o nosso ambiente à volta. Porque existe muitas vezes, por exemplo, já teve, não foi a análise que eu tenha feito, mas foi um dos exemplos que nós tivemos em aula, um rapaz que achava que ele era introspectivo. Ele disse, não, mas eu não falo, eu sou muito introspectivo, eu sou quieto. E a análise corporal dele deu 90% de palco, que é muito. E o cara estava sempre doente, e não tinha ânimo para nada. E ele falou assim, não, mas eu sou introspectivo, eu sou quietinho no meu canto, estou sempre lendo. Ler ficção é uma forma de se conectar. Pode substituir o fato de você não ter amigos ou não estar conversando com pessoas. É uma possibilidade. Não é o melhor, mas é uma possibilidade. E o cara lia muito, gostava de ler ficção e não tinha vontade para nada. Quando fez análise corporal, não, mas você é palco. O que você está fazendo aqui? E ele disse, não, imagina. Aí foram ver, ele era o único homem de uma família com mais quatro irmãs, mais a mãe. E todas muito falantes. Então, ele cresceu no ambiente familiar em que ele era o mais quieto. Então, ele foi reprimido na sua natureza de comunicação, porque mulher fala mais do que homem. Isso é uma questão... Em geral, sim. Geral, sim. E se todos ali tinham essa necessidade, não tinha vez para ele. Ele cresceu sufocado. E ele não tinha se dado conta. E aí, não tem como você chegar para uma pessoa e fala, porque ele não tinha esse conhecimento. Então, o que você fala? Vai fazer aula de canto, vai fazer teatro. Só um parênteses, porque o advogado Armando está aqui na live e ele não falava até os 25 anos. E ele fala assim, mudei, a Dani sabe do processo de cura. E ele me falou justamente fazer aula de canto, a dança. É isso aí, pode continuar, Gisele, por favor. Então, assim, quando a pessoa traz um problema, uma situação que ela não está conseguindo resolver, dentro desses grupos, eu olho para a rotina e tento mostrar, olha, está faltando desenvolver isso aqui. E geralmente, como é algo muito dolorido, porque a pessoa não desenvolveu, e geralmente não desenvolveu por querer agradar ou querer se encaixar num contexto familiar e cultural, a gente tem que desenvolver indiretamente, porque eu não sou terapeuta, né? Eu não sou uma pessoa que vou ficar vasculhando a infância da pessoa e querendo descobrir essas coisas. E a resposta, a maneira de explicar o comportamento é pela biologia. Então eu trago, que nem a pessoa não fala, ela acha que não tem habilidade de falar. Se eu ficar dizendo para ela que ela tem que falar, esquece. Vai traumatizar. Então deixa eu trazer para algo lúdico, para uma outra brincadeira, para a época de infância. Então, fazer teatro, cantar, como algo de autocuidado. Vai ser difícil no início? Vai, mas é a mesma dificuldade dos outros colegas ali do curso. Então, isso vai deixar mais... E aí, naturalmente, a pessoa vai recordando aquilo que ela já precisava ter feito. Então, esse foi um caso, parece que demorou uns 6 meses para o rapaz conseguir engatar. Mas ele foi fazer teatro. Então... Nossa, que interessante. Você vê como... acho que a gente tem mais alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Mas e a Gisele também, se quer fazer alguma... Nosso papo passou rápido, hein, Gisele? Esse assunto, para mim, foi bem interessante, viu? Assim, espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha agregado também, né? O pessoal, assim,
não sei quantos minutos a gente tem, mas que eu acho que faz muita diferença se você gostava da sua profissão, se você gostava do seu trabalho e de repente você está com vontade de chutar tudo para o alto para fazer algo diferente, para e vê se não é uma questão de você estar há muito tempo tendo uma rotina que não é condizente para suas necessidades biológicas. Porque essa história de achar que trabalho ficou ruim e porque você vai fazer outra coisa vai ficar melhor, ela não é tão clara assim. Eu, inclusive, eu fico contente quando eu consigo mostrar para as pessoas que querem pedir demissão, para elas não pedirem demissão, para elas procurarem outra coisa, ou para elas mudarem a rotina e verem o que elas querem fazer. E um exemplo muito simples. Alguém que queira trabalhar cozinhando. Ai, meu sonho, eu gosto muito de cozinhar. A pessoa não parou para pensar se o que ela gosta é a conexão com a comida, se o que ela gosta é receber as pessoas em casa, ou se não, é o cheiro da comida, o que ela gosta ali. Porque a rotina de quem faz marmita, a rotina de quem tem um café, de quem tem um buffet, de quem tem um catering é completamente diferente. Está todo mundo trabalhando com comida. E se você gosta de estar na produção, alguém tem que cuidar dos números. Então não dá para falar que eu quero fazer. E esse tipo de realidade, mesmo quem vai no Sebrae, o Sebrae te mostra o mercado. Que eu já recebi de gente. Né? Porque geralmente o empreendedor ele leva na cabeça e depois procura um advogado que queira trabalhar com contratos. Né? Ninguém procura, a não ser que já tenha trabalhado como executivo numa multinacional, numa empresa de grande porte, a maioria vai assinando os contratos e aí quando vê, está com um problema grande, aí para resolver procura um advogado. Ou para o processo judicial, ou já quebrou uma vez e aí na segunda vez vai procurar alguém para fazer os contratos, para estruturar os produtos, etc. Então eu chamo a atenção para isso. Vem cá, você não pode dizer que porque você gosta de comida você quebra um restaurante. Tem toda uma série de outras atividades que você tem que pensar antes e que se você for realmente seu gestor, talvez o lugar que você fique menos próximo é o fogão. Então vamos pensar. E aí quando eu desenho com a pessoa a rotina dela, ela muitas vezes se dá conta que não é o que ela quer para a vida dela. Mas se ela tem aquela questão da rejeição antes, que gosta da fantasia, que a criatividade não está sendo utilizada de uma maneira adequada para ela, ela ficou no mundo da fantasia e acha que porque ela pensou, a vida vai ser daquele jeito. Entendeu? Não, para empreender não basta só gostar de, né? Eu gosto de cozinhar, então vou montar um restaurante. Não é bem assim, né? A gente precisa de todos, de recursos, né? De recurso físico, precisa... E assim, vira uma rotina, né? Eu acho que não basta isso. Pode falar, Gisele. Se você não pensar no seu dia a dia, você não, que nem uma pessoa que quer negociar, que tem medo de manipulação, se não entrar dinheiro em caixa, ela não fica no negócio. Então ela aguenta ficar fora do fogão desde que tenha entrando dinheiro. Já a outra que quer conversar com pessoas, precisa de um café, de um bistrô, algo para atender o cliente. E nem tá aí se de repente o preparar a comida é botar no micro-ondas. Entendeu? Então são maneiras diferentes. Mas você olha para você primeiro. Olha aí, que interessante essa análise corporal. Porque eu percebo que as pessoas, elas precisam, assim, em geral, a gente não é só um comportamento, como você disse, né? São vários e graças a Deus as pessoas são diferentes uma das outras e eu acho isso incrível, né? Porque isso faz com que a gente consiga se ajudar. Eu acho isso a perfeição do mundo, que as pessoas são diferentes uma das outras e que eu entendo que tem comportamentos diferentes, né? E que isso, como eu falei de novo, né? Para a equipe multidisciplinar, para a gente ter uma atividade produtiva,
Porque eu sempre acreditei, por exemplo, que o trabalho ele dignifica as pessoas. Porque quando a gente está com trabalho e a gente é produtivo e a gente ama o que faz, por exemplo, eu tenho plena consciência que tem coisas que eu tenho que melhorar e tem coisas que eu já desenvolvi muito e que tem coisas que eu preciso da ajuda dos outros. Eu acho que isso é normal de qualquer pessoa, né? Tem uma frase que diz assim, que o trabalho árduo supera o talento que não executa o que, né? Você tem talento, mas não faz. Então, o trabalho árduo. Assim, não estou querendo dizer que a gente tem que se matar trabalhando, né? Mas eu acho que aí você falou uma coisa certa: o autoconhecimento, analisar nosso comportamento, entender quando a gente começa a ficar irritado com uma rotina, né? Isso é insustentável, né? No meu ponto de vista, a longo prazo. Isso a gente tem que se preocupar com a nossa saúde, né? Com o nosso consumo e com a nossa sustentabilidade. Gisele, pode falar, a gente acha que tem um pouquinho de tempo aí para finalizar a nossa live. Então, pode ir? Vale a pena ver, porque às vezes a pessoa é tão focada no trabalho que não se dá conta que o desequilíbrio que está tendo no decorrer do trabalho é o que está deixando com pouca paciência em casa com a família. Assim como tem gente que dá tanta importância para a família que não percebe que a família suga tudo e por isso não consegue performar como gostaria e como teria condições de performar no trabalho, que é uma outra maneira também de pensar. Quando a pessoa traz a rotina para mim, eu faço trazer também a rotina dentro de casa, porque não adianta você falar, eu vou ficar 8 horas trabalhando, tá? Mas você vai fazer quais grupos de atividades nessas 8 horas e quais grupos de atividades a sua família te exige? Senão, você tem que combinar dos dois lados. Perfeito. Olha, Gisele, eu acho que a gente, eu não sei, é uma hora, né, no Instagram. Eu acho que o nosso tempo já está meio acabando. Eu gostaria de agradecer a quem nos apoiou, incentivou. Essa live vai ficar gravada. E, assim, sintam-se à vontade, né, Gisele, para nos procurar, né, principalmente a Gisele, que é ela que conhece o assunto. Eu sou mais da área de sustentabilidade, né, economia circular, ESG, mas essa análise corporal, eu recomendo o trabalho da Gisele. Agradeço. Pode falar, Gisele. Obrigada pela oportunidade. Para o pessoal que quiser perguntar alguma coisa, eu na correria nem sempre consigo produzir conteúdo como gostaria, mas estou à disposição para tirar dúvidas, fazer palestra se alguém quiser, ou com alguma outra abordagem também, estou à disposição. E eu te agradeço o caminho, o espaço aqui que você deu.